Meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam todos bem, todos dentro do possível da pandemia, beleza? Dentro da questão de produção, dentro da questão dos relacionamentos pessoais e até mesmo profissionais. Enfim, não se cobrem tanto nesse momento. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar a nossa 23ª aula, isso mesmo, a aula de número 23. A gente vai estudar o Instituto da Concessão de Uso Especial para fins de moradia. Isso mesmo, a gente vai ter um direito real com esse nome grandão, dessa forma. Vou até colocar aqui para a gente conversar um pouquinho antes, fazer uma parte introdutória, para depois a gente entrar no Instituto propriamente dito. Bom, e como eu conversei com vocês, hoje teremos o Instituto da Concessão de Uso Especial para fins de moradia para análise. E pode ser que alguém já tenha procurado quando eu coloquei a ementa, ou até mesmo quando eu lancei aqui o tópico da nossa disciplina, já tenha separado o vade-mecum como a gente tem instruído e como a gente gosta de trabalhar, e não tem encontrado nada no nosso Código Civil. E calma, realmente é isso, não tem esse instituto no nosso Código Civil, porque trata-se de um instituto, assim como a concessão de direito real de uso, que será objeto da nossa próxima aula, que, na verdade, esses dois direitos reais, eles são regulados por legislação especial e são institutos com forte repercussão no direito administrativo, mas a gente vai conversar porque está no nascimento e é um direito real, como os legislador quis deixar. Então, sem dúvida, não há em seus respectivos regramentos, como a gente vai estudar, irei isolar alguns pontos, mas o que eu posso falar é que é um instituto um tanto quanto novo. Nós iremos observar no desenrolar da aula essa projeção, principalmente do princípio da função social da posse. Vocês lembram quando a gente estudou princípios? A gente estava tendo as aulas presenciais, não eram nem aulas remotas, eram aulas presenciais. Parece que foi há tanto tempo, mas nem foi há tanto tempo assim. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero deixar claro para vocês é essa questão de princípios. Eles regram, basicamente, se a gente for analisar todo o campo no direito, na verdade. Eu gosto muito dessa questão principiológica, porque eu acho que se você dominar os princípios básicos, você acaba conseguindo dominar uma série de pontos dentro da disciplina. Então, sempre que forem estudar essa parte de princípios, não ultrapassem como se fosse uma parte introdutória, não, porque eu tenho convicção de que vocês dominando essa parte principiológica, vocês vão dominar o restante da matéria. E isso até mesmo para questões, resoluções de questões, discussões de caso, enfim, a gente tem diversos casos concretos que são decididos com base nessa questão principiológica. Então, vamos dar a devida atenção. Se por acaso você não se lembra dessa questão dos princípios, do princípio, principalmente do princípio da função social, eu peço que vocês retornem um pouco, volte algumas casas, na verdade são muitas casas, que foi lá no início da nossa disciplina, para que você possa dominar de uma vez por todas essa questão principiológica. E hoje a gente vai estudar esse instituto aqui, concessão de uso especial para fins de moradia. Então vamos lá. Mas antes da gente iniciar propriamente o estudo, da gente ver a parte conceitual, a aplicação, enfim, isolar alguns pontos e alguns regramentos, a evolução histórica que a gente vai ver hoje aqui, eu queria, na verdade, contar para vocês uma história e também mostrar um vídeo. Na verdade, são dois vídeos. O primeiro, eu vou cortar ele no meio, mas se alguém quiser assistir ele como um todo, eu vou disponibilizar o link também. São dois vídeos produzidos pela Rede Globo, que passam no Fantástico, para contar uma história. Primeiro, eu quero que vocês observem a parte propriamente dita do direito civil, que vai trazer alguns pontos, alguma parte evolutiva, a questão da propriedade propriamente dito, de quem eram os detentores dessa propriedade e como que se deu esse desenrolar até chegar nesse caso. E o segundo é trazendo uma abordagem mais humanitária da questão.
Beleza? Combinado? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, a questão dessa parte histórica, até mesmo para quando eu demonstrar a questão da a questão dos vídeos, vocês estejam sabendo o que pode vir a acontecer. Enfim, vamos lá. E o que vem a ser, o que a gente vai discutir, é importante deixar claro que isso é uma aplicação prática do nosso Instituto da aula de hoje, da nossa aula de número 23, da concessão de uso especial para fins de moradia. Beleza? E o que a gente vai conversar hoje é do caso do edifício Wilton Paes de Almeida. Bom, 1º de maio de 2018, ironicamente, no período da celebração de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos da Constituição da República Federativa. República Federativa é essa, a Constituição é essa, que foi taxada desde o seu início e a gente chama até hoje como a Constituição Cidadã, que traz muitos disciplinas, traz muitos apontamentos, muitos direitos e também deveres, evidentemente, para os cidadãos, para cidadão brasileiro. Então, essa Constituição que, ironicamente, também culminou nesse dia 1º de maio de 2018. E é importante deixar claro também que a Constituição foi esse berço para essa concessão do uso especial para fins de moradia. E o que eu vou trazer para vocês é esse prédio que está aqui, que tem algumas pichações, que está bem abaixo ali do nome do Almeida, esse prédio central, que é o prédio Wilton Paes de Almeida. Ele é localizado lá na cidade de São Paulo, no Largo do Paissandu. Ele foi desenhado e quando ele foi desenhado e projetado, ele foi, na verdade, uma grande joia, foi uma pérola, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Ele foi uma coisa extremamente o ápice de modernidade para a época. E ele foi desenhado por Roger Schmeichel, que a gente vai ver também no vídeo isso. E nós temos nesse prédio, que conforme a foto ele está um pouco acabadinho, mas na verdade, como eu disse, ele foi um grande marco arquitetônico e um marco também da engenharia para o nosso país. Mas ele tem 24 andares, na época ele era um arranha-céu modernista, e ele era e na verdade, o que eu quero introduzir a vocês é que nós estamos diante de uma triste realidade. É uma prova viva dessa triste realidade. A dificuldade de se concretizar o direito fundamental de moradia e, principalmente, a incapacidade, para não dizer, para ser uma pessoa um tanto quanto polida, um tanto quanto educado, para não dizer um desinteresse e até mesmo incompetência do governo de utilizar os mecanismos jurídicos que o legislador ele oferece para que a gente possa atender, para que a gente possa utilizar e oferecer uma regularização de ocupação que ocorria nos bens públicos abandonados na União, e é o que a gente vai ver na aula de hoje. E para isso, o que aconteceu? Nessa data que eu falei, que foi no dia 1º de maio de 2018, o prédio ele foi tomado por fogo. Ele desabou e foi um desabamento, na verdade, até um quanto em um período recorde, que assustou até mesmo quem estava fazendo essa questão de perícia, os bombeiros. Ele tomou uma proporção gigantesca de forma muito acelerada e ele chegou a desabar também de uma forma muito rápida. Ele levou em torno de 90 minutos para chegar ao chão. E isso pegou de surpresa, como eu disse, os próprios bombeiros. Não poderia ser diferente de pegar quem estava lá dentro. E toda essa questão de engenharia, desse arranha-céu, ele caiu por cima de corpos, muitos deles ainda vivos, outros estavam intoxicados, desmaiados, enfim. E tem um número impreciso dos ocupantes sem-tetos que foram vitimados por essa tragédia, até porque muitos dos sem-tetos eles não têm a questão do registro, do reconhecimento, muitas não sabiam quem estava lá, não se sabe ao certo,
E na minha humilde opinião, isso é mais um retrato, como eu disse para vocês, da falência e da incompetência da administração pública brasileira diante de muitos problemas sociais que estão na nossa sociedade, que estão prementes na nossa sociedade. E a falta de solução efetiva a eles tem ensejado clamores desesperados por uma transformação desse Estado, de modo a se fazer tanto a questão da política quanto a questão da gestão pública. E para regularizar essas ocupações de bens públicos, o ordenamento vigente ele oferece aos governadores diversas ferramentas variadas. A exemplo do instituto que a gente vai estudar hoje, do instituto que a gente vai verificar hoje, que é o Instituto da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia. E sobre essa ótica, eu peço agora que vocês visualizem o vídeo. Vamos sempre levar para esse caminho do direito mesmo, propriamente dito, ao que eu já falei para vocês, e mais à frente a gente vai remontar alguns pontos desse vídeo. Então eu peço que vocês observem e vamos lá. Eu vou ampliar a tela aqui, eu vou sumir, mas eu volto rapidinho, tá? Se espalha rapidamente em um prédio ocupado. Até que em Berkeley, Califórnia, a 15 horas de avião de São Paulo, uma brasileira desperta com a notícia. Quando eu acordei, eu olhei no meu celular e tinha, assim, dezenas de mensagens. Denise mora nos Estados Unidos e começou, no ano passado, a filmar um documentário justamente sobre o edifício que desabou. Eu acho que o prédio ele é um grande reflexo do Brasil nos últimos 50 anos. Estamos na Praça Dom José Gaspar, bem perto do desabamento. No dia anterior, a Denise tinha ido até os destroços. Uma quadra antes, meu estômago virou, assim. Começou a me dar uma ansiedade, um medo de ver a realidade ali, né? De sentir o cheiro de tudo aquilo. Mas ela não quis voltar lá com a nossa equipe, porque a Denise não é só documentarista. Ela é filha de Roger Smeckel, o arquiteto sírio-brasileiro que projetou o edifício. Ele morreu em 1976, aos 48 anos. A Denise tinha 14. Aquele prédio que eu acho maravilhoso, né? Que de repente, aquele vazio, né? Foi como se meu pai tivesse morrido de novo. Parecia que eu estava indo num funeral, sabe? O edifício Wilton Paes de Almeida foi encomendado ao pai da Denise no começo dos anos 60, para ser a sede da Companhia Comercial de Vidros do Brasil. Como o arquiteto Roger Smeckel era professor da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Arquitetura da USP tem muita coisa no acervo relacionada com o prédio. Essas aqui, por exemplo, que estão sobre a mesa, são as plantas de arquitetura, que mostram vários dos detalhes bem característicos da construção. Ficou pronto em 1968, todo em vidro, um marco da arquitetura brasileira. Um projeto genial, inovador, super avançado para a época. Ele usou vidros Ray-Bans importados da Bélgica e os mármores vieram da Grécia, porque no Brasil não tinha, e isso era o auge do avanço tecnológico. A Ana estudou a fundo esse prédio. Ele acompanhou o apogeu do centro e o apogeu da arquitetura brasileira, a decadência do centro. Em 1977, o prédio de pele de vidro, que era particular, passou para a Caixa Econômica Federal, como pagamento de dívidas com o governo. Foi então cedido à Polícia Federal, que funcionou ali por cerca de 20 anos. Quando a PF saiu, veio uma agência do INSS, que durou até 2009. Depois, o governo federal chegou a ceder o prédio para o município, mas isso não foi adiante. Ficaria muito caro reformar. Assim, o prédio que ninguém quis foi abandonado. Com tudo o que aconteceu, ele se manteve ali. E não só se manteve ali, ele se manteve sendo interferido, né? Assim, ele foi pichado, ele foi ocupado, ou seja, todos os assuntos, né? A questão da moradia, a questão da arte, tudo foi abordado naquele prédio. O governo federal ainda tentou um leilão em 2015, mas não houve interessados. Na madrugada de 1º de maio de 2018, essa longa história acabou.
E a história terminou tão rápido que chamou a atenção até dos especialistas. Entre o incêndio começar e o prédio desabar, se passou só 1h30. É pouco tempo, né? É muito pouco tempo, principalmente para um edifício de concreto armado. Por que caiu tão rápido? Só estudos mais aprofundados podem dizer. E eles estão sendo... Bom, pessoal, como eu falei, eu ia pausar esse primeiro vídeo no meio, porque agora entra uma questão de perícia. Se alguém estiver interessado em saber, eu vou disponibilizar o link desse vídeo para vocês também, para que vocês possam verificar. Mas vamos agora para essa segunda parte. Primeira parte eu faço esse destaque. Primeiro, esse destaque inicial da suntuosidade do prédio. A gente viu, como foi falado aí, foram utilizados vidros importados da Bélgica, vidros Ray-Ban. Deve ter sido bem caro você preencher um arranha-céu com 24 andares só de vidros importados, assim como foi utilizados mármores gregos. Enfim, vocês viram a questão da arquitetura que deu destaque para aquela época. E na verdade até hoje a gente tem alguns pontos que é levado em consideração, principalmente aquela escada bem bonita que não tem um eixo e ela roda em si, tem um corrimão também próprio, bem bonito o prédio ele era. E um outro ponto que eu chamo também a atenção é essa questão do prédio ele ter sido um bem público. Primeiro ele foi da companhia de vidros, ele era privado, mas depois, como pagamento de dívida, ele foi para a Caixa Econômica Federal, depois para a Polícia Federal, depois para o INSS e também para a Prefeitura de São Paulo. Então, notem que era um bem público que não estava sendo utilizado, principalmente nessa parte final, quando os valores para fazer a reforma já não valiam mais a pena. Agora eu trago um segundo vídeo para vocês, que eu chamo a atenção mais para essa questão humanitária, para vocês verificarem a questão da moradia propriamente dita. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Uma cena trágica marcou a semana. Um prédio de 24 andares em chamas, um homem prestes a ser salvo pelos bombeiros e, de repente, tudo vem abaixo. Foi o flagrante do desabamento na última terça-feira de um edifício invadido no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Como era o dia a dia das famílias antes do incêndio. O Fantástico conseguiu imagens inéditas e exclusivas do início da ocupação e da vida precária lá dentro. Pelo meu ponto de vista, só pela fachada do prédio, eu já via que não ia ser um bom local. Tinha várias bonecas, eu tinha um jogo de play. E a energia era só à noite, depois das 6 horas. De dia não tinha. Teve uma época que de dia ele não tinha energia, era só à noite. Quando a gente entra numa ocupação, a gente já sabe que é um local provisório, que a qualquer momento a justiça pode entrar com uma ordem de despejo. Instalei tudo, tomada, lâmpada, instalei tudo. Uma amiga disse assim, vamos fazer uma ocupação, você não quer ir? Aí chegou lá, nós ajudamos o grupo e ocupamos, quebramos o cadeado e entramos para dentro. Fui para lá para filmar os refugiados colombianos e imigrantes peruanos que moravam exatamente no 5º andar, na verdade. Eles fazendo comida. Peguei um momento bem interessante de vida, de dia a dia, de vizinhos ficando junto, conversando, comendo. Yo llegué al Brasil en el 2012. Uno más pequeño. Rodando por aquí por Sao Paulo, dando vuelta aquí allá, me fui relacionando con personas que invadían. Nós chegamos, fomos ocupar, porque nós estamos sem teto, não tem onde morar. A gente se deparou com muito entulho lá, a gente teve bastante trabalho para limpar. Minha
filha fez assim, o barraco dela, ela que fez a parede sozinha, de talma. Ela mesmo construiu uma parede de talma. Nas ocupações, se prédio é alto, né? O que acontece é que pessoas que chegam, eles tentam ficar nos primeiros andares. Porque eu nunca vi uma ocupação com elevador. Eles limparam os primeiros 3 andares e começaram a construir os quartos deles. Depois chegam outras pessoas e o prédio começa a subir. Dos 10 para cima, ninguém podia morar mais. Porque que lá era cheio de tranqueirada, foi isolado. Nem a energia alcançava lá, nem a água ia também. Inclusive o pessoal descia para pegar mais embaixo, nos andar mais para baixo. A gente tinha que deixar a torneira aberta a noite todinha, com aquele pingadinho, deixava lá os baldes, e às vezes tinha hora que tinha água, um pouco, né? Eu juntava nos baldinhos e lavando pecinha. Todo dia eu lavava uma pecinha, colocava pendurado no varalzinho lá dentro mesmo. Era um chuveiro frio, né? E assim, precário. E eu também já estava com um problema sério de saúde, sabe? Comecei com um problema sério por causa daquela água. Eu ia trabalhar doente, todo esse problema. E eu precisava de ganhar o ganha-pão de cada dia. A gente acabou parando aqui porque era a melhor opção pra gente, entendeu? E a única que tava tendo no momento. Aí a gente teve que vir pra cá. Inclusive, eu tenho um sonho de ser oficial da Marinha, entendeu? Aí aqui era mais fácil da gente conseguir isso do que numa periferia, entendeu? Esse é rural? No começo, a energia nós só tinha de noite, porque nós pegávamos a energia do porte. Aí fomos usando só de noite, por uns tempão. Depois de... Deixa eu ver aqui, depois de uns 4, 5 anos, nós pegamos energia do farol. Aí que nós ficamos energia o dia todo. Nós tudo aqui tá querendo moradia, meu irmão. Eu cheguei só com 2 mudas de roupa. Eu consegui, comprei tudo aí, trabalhando, comprando. Amigo mesmo, eu só tinha seu Gentil. Ele me ajudou quando eu não tinha geladeira, ele tinha uma geladeirinha que ele chegou primeiro. Ele chegou quando foi na invasão. Ele colocava as coisas na geladeira, as minhas coisinhas na geladeira dele, porque eu tava muito rouca tomando água quente da torneira, sabe? E ele colocava uma aguinha pra mim pra congelar e aí deixava lá no meu quarto. Todo mundo ali gostava de animal. Já no primeiro andar o povo tinha tudo, tinha cachorro, tinha gato. Através dessa ocupação, eu ganhei uma cachorrinha. Eu acho que conforme com o desabamento do prédio, aí eu trouxe ela pra cá, aí ela começou a passar mal. Aí, na hora que eu saí de desespero, pedindo ajuda lá no pediatra. Seu Gentil, o que aconteceu é que no dia desse incêndio aí, as pessoas gritaram, né, e ele não desceu. Se ele desceu, ninguém viu, porque ninguém viu ele. Até agora ninguém viu, já procuramos, já ninguém viu. E a família dele é de Minas Gerais, ele falou que é meio, assim, esquecido, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A família dele era a gente. Ter a minha moradia para mim, ter um trabalho para me manter, entendeu? Com todo problema, eu preferia estar lá. Uma hora dessa, eu estava assistindo minha televisão, já tinha tomado meu banhozinho frio ou não, mas aí já tinha comido. Toda vez que olha para lá, o coração aperta, bate aquela saudade das suas coisas, dos amigos que você sabe que se você nunca vai, que tiver falecido na tragédia, você nunca mais vai ver. Muita falta. Eu tenho que lutar de novo.
Vou lutar e vou conseguir, sabe? Perdi tudo, perdi minhas roupas. Isso aqui é doado. Isso aqui também. Doado. Bom, espero ter despertado em vocês essa reflexão, esse senso crítico, mostrando tanto a questão do descaso da administração pública que deixou o prédio ser deteriorado, ser invadido, depois sem nenhuma regulamentação, sem nenhum controle, as pessoas lá viviam até que atingiu essa fatalidade, né? A perícia ela chegou num entendimento de que foi algo relacionado a um curto-circuito. Esse curto-circuito provocou, até mesmo por conta das condições precárias de ocupação, como a gente viu ali, muita madeira, muita gente amontoada, pessoas vivendo em 20 metros cúbicos, isso é muito pequeno, pessoal. E isso espalhou de forma muito acelerada, né? Esses entulhos e madeiras, roupas, sem nenhum cuidado, sem nenhuma higiene. Infelizmente, isso acontece em nossa sociedade. Mas vamos lá, a gente ultrapassar essa parte dos vídeos que eu passei para vocês, essa parte introdutória, essa historinha que eu contei. Vamos lá, vamos discutir então agora, propriamente dito. O primeiro ponto que eu trago para vocês é a respeito do conceito. O que vem a ser a concessão de uso especial para fins de moradia? E bom, de forma rápida e rasteira, eu acredito que vocês já devem ter percebido, já devem ter alguma ideia dessa parte conceitual, mas de forma rápida e rasteira, como eu disse, eu posso conceituar da seguinte forma. É um direito real que confere ao seu titular o uso de um imóvel público, insuscetível de uso capião, em caráter real, com a finalidade única e exclusiva de moradia. Ou seja, estamos diante de um direito mais específico do que o de concessão de direito real de uso, que a gente já deu uma olhada, e que tem, na verdade, como principal diferencial o seu elemento teleológico e claramente delineado, que é a moradia. Isso mesmo, ele tem os fins de único e específico para a moradia. E como eu disse para vocês inicialmente, ele foi através de uma medida provisória, ele teve um embrião na nossa Constituição, que foi, na verdade, através de cláusula de artigos de forma indireta, que ele foi estipulado, mas a primeira forma mesmo que ele foi conceituado, que ele foi estipulado, que ele foi regulamentado, foi através da medida provisória de número 2220. Foi em setembro de 2001 que a Presidência da República aprovou uma medida provisória de número 2020. E nela introduziu esse concessão de uso especial de um bem, de um imóvel público, que devia estar primordialmente situado na área urbana, mas ele fez a questão da restrição, e a restrição desse uso especial que era apenas para fins de moradia. E nos termos da medida provisória de número 2220, o direito real de concessão de uso especial para fins de moradia, ele foi trazido como um instrumento de outorga desse uso privativo desse imóvel público urbano a particulares. E, através disso, se ingressaria em um regime especial, em um regime que se caracterizava, entre outras coisas, pela gratuidade, pela reduzibilidade dessa discricionariedade do poder público e também na qualidade desse outorgante, pela perpetuidade, pela contratação de forma direta. Enfim,
ou seja, essa concessão de uso para fins de moradia, ele era especial por sua gratuidade, ou até mesmo pela sua vedação de cobrança pelo esse uso que era único e exclusivo de moradia. Ele tinha essa questão da perpetuidade, porque não havendo possibilidade de se estipular um termo final, porque se era feito através da moradia, então essa moradia ela tinha ali um fim. E se, como a gente viu bem aqui no vídeo, as pessoas que fazem jus a esse direito, a essa concessão, na verdade são pessoas que estão numa situação bem precária. Nós vimos ali uma moradora, uma sem-teto, que ela tinha, na verdade, 2 peças de roupa. Somente esse era o único bem que ela tem na vida dela. Ou seja, é bem precária a vida dessas pessoas. E essa questão da unilateralidade, porque em geral não haveria um contrato. E contratação direta sem licitação. Essa questão ela é feita de uma indicação, a pessoa vai receber a concessão do uso para fins especial de moradia e através disso ela vai ter que usar aquele imóvel único exclusivamente para isso, certo? Aí vamos fazer agora, vamos avançar nessa questão temporal, e logo depois dessa medida provisória de número 2.220, houve a lei de número 11.481. E na lei 11.481, o Congresso Nacional ele editou essa lei que ocasionou inúmeras modificações no regime da concessão de uso especial para fins de moradia. No entanto, essa lei ela não alterou qualquer dispositivo da MP de número 2.220 de 2001. Ela modificou inúmeros outros diplomas e trouxe disposições próprias que, apesar de externas ao corpo dessa MP, elas valorizaram a MP, elas valorizaram a concessão de moradia de modo indiscutível. Em uma rápida síntese dessa lei e dos pontos positivos que elas trouxeram, eu posso destacar 3 para vocês aqui. O primeiro deles é que ampliou a concessão do uso especial para fins de moradia para imóvel público remanescente de desapropriação, cuja essa propriedade tenha sido transferida a uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, nos termos do artigo 25 dessa lei. Essa lei eu vou anexar também ao documento, tá, pessoal? Quando eu for enviar para vocês, tanto no e-mail quanto no Moodle, ou também ali no nosso grupo de WhatsApp, eu vou enviar essa lei também para vocês. Vocês podem verificar esse primeiro ponto que eu estou falando aqui através do artigo 25. E o segundo ponto que eu trago para vocês é que ela criou um regime de concessão próprio para os imóveis federais, inclusive com essa definição do que se entende por população de baixa renda. E o terceiro ponto, o último ponto que eu destaco para vocês, mas não menos importante, é que promoveu inúmeras alterações na matéria de direitos reais. E esse é o ponto que mais nos interessa, tendo em vista que nós estamos estudando os direitos reais. E o que eu posso trazer de alteração aqui a respeito dessa questão de direitos reais, e principalmente também no Código Civil, é a alteração do artigo 10 da Lei 11.481, que modificou a redação do artigo 1225, que é aquele que traz o rol de todos os direitos reais, e também do artigo 1473. Eu isolei aqui os dispositivos que foram alterados, vamos dar uma olhadinha. O primeiro deles, o artigo 1225, que tem a seguinte redação. Artigo 1225 são direitos reais. E lá no inciso 11, a concessão de uso especial para fins de moradia. E se vocês pegarem o vade-mecum de vocês vão ver que tem também escrito aí, entre parênteses, incluído pela Lei 11.481 de 2007. E o segundo dispositivo foi o dispositivo 1473,
que tem a seguinte redação: podem ser objetos de hipoteca. Lá no inciso 8 tem o direito de uso especial para fins de moradia. Bom, referidas modificações no Código Civil foram fundamentais por dois motivos, os quais a gente pode comentar aqui. O primeiro delas é que elas garantem... Opa, deixa eu tirar essa água aqui. O primeiro delas é que elas garantem mais estabilidade a essa situação dos moradores concessionários. E também permite que eles obtenham recursos no intuito de melhorar a sua condição de habitação. E como uma espécie de direito real, o uso obtido via concessão, ela vai ter esse efeito erga omnes. Ela vai tornar oponível contra todos, inclusive ao ente público concedente desse imóvel urbano. E a partir de então, não há dúvidas de que esse concessionário está autorizado a empregar todos aqueles instrumentos que a gente já analisou, que a gente já estudou, que são os elementos de tutela possessória, inclusive até mesmo no âmbito judiciário, em que eles possam atuar para proteger esse direito real que eles receberam. E o nosso quarto ponto, acompanhando essa evolução histórica, é a Lei 13.465. Bom, é uma lei que ela é extremamente polêmica quando ela foi promulgada, quando ela foi sancionada e passou a ter vigor. Ela teve uma série de críticas, ela recebeu várias objeções até hoje, na verdade, e ela resulta na conversão de uma medida provisória, que é a medida provisória de número 759 de 2016. E ela surgiu com o objetivo de rever a política de regularização fundiária urbana e rural. Bom, imagine a confusão sempre que a gente fala de regularização fundiária, sempre tem muitas discussões. Atualmente está tendo uma discussão de uma MP que também está ensejando bastante discussão a respeito dessa temática. E sobre esse escopo, além de alterar boa parte da doutrina urbanística, ela também sistematizou um instituto jurídico empregado para fins de reurbanização, tornando mais claras as soluções e os problemas constantes de ocupação para fins de moradia. E foi aí que impactou um instrumento que é objeto da nossa aula de hoje, no instituto da nossa aula de hoje, que é o direito real de concessão de uso especial para fins de moradia. E aqui eu trago o artigo 15 da lei, que diz o seguinte: poderão ser empregados no âmbito da REURB, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos. E lá no inciso 12 a gente vê a figura da nossa aula de hoje, a concessão de uso especial para fins de moradia. Aí pode ser que, na verdade, vocês estejam se perguntando, mas afinal, o que mudou, o que essa lei trouxe diferente? E de pronto é possível afirmar que muito pouco aconteceu. Essa lei de 2017, ela ficou bem atrás da lei anterior que a gente estudou na matéria de inovação, em termos de avanço, em termos de aplicabilidade prática positiva no sentido de obtenção desse desejado direito real, desse desejado bem para a nossa sociedade, né? Que é essa concessão do uso especial para fins de moradia. Na verdade, em 2017, o legislador ele acabou por alterar somente 3 artigos da medida provisória que a gente estudou, que foi a medida provisória de número 2220. O artigo 1º caput, que trata do direito individual da concessão de uso especial para fins de moradia. Alterou também o artigo 2º caput, que é referente à concessão na modalidade coletiva, ou seja, alterou na modalidade individual, a modalidade coletiva, e também, por fim, que foi o 3º artigo da MP que foi alterado, foi o artigo 9º, que, porém, não se refere à concessão de fins de moradia, senão a autorização do uso de um bem público para fins comerciais. Isso é outra coisa, não é o objeto da nossa matéria. E bom, meus queridos alunos,
Por fim, eu queria, na verdade, provocar também para vocês alguns pontos de reflexão, porque, afinal, muitos poucos aspectos ainda pedem um aprimoramento e uma solução legislativa futura. Eu espero que eu tenha trazido aqui para vocês hoje uma possibilidade de ser atingido uma parte dessa justiça social, uma parte dessa possibilidade de atendimento que a nossa administração pública pode atingir para que venha a ocorrer essa justiça social, para que pessoas, como a gente viu, que estão em condições paupérrimas, em condições precárias, elas possam ter o mínimo de dignidade humana, pelo menos uma moradia. Então, se a gente tem uma série de bens públicos que não são utilizados, eles só ficam lá sendo destruídos e sofrendo os efeitos do tempo. E quando chega no momento em que a administração quer utilizar, aí acontece igual aconteceu com um edifício que a gente viu. Chegou numa situação que, para se fazer a reforma, já não valia mais a pena. Seria muito mais caro do que construir um prédio propriamente dito. Então, ele fica lá à mercê do tempo, à mercê de uma eventual invasão. Aí, quando se tem invasão, a gente tem uma ocupação de forma indevida, de uma forma indistinta e indiscriminada, e isso acaba culminando em uma série de prejuízos, porque possivelmente foi, como a perícia constatou, uma instalação elétrica mal realizada. E vocês viram até mesmo no vídeo que tem uma moradora que fala que de início eles só tinham energia elétrica durante a noite, porque eles pegavam a luz do poste, aí o poste ele só é aceso à noite, então era quando eles conseguiam pegar a luz. E depois eles passaram a ter de dia que eles pegavam do semáforo e à noite que eles pegavam do poste. Então, notem uma sobrecarga que tinha para esses postes, e na verdade isso não é culpa dos moradores, isso foi a condição que eles conseguiram ter essa iluminação. Então, eu espero que eu tenha provocado em vocês esse ponto de reflexão, levantado alguns pontos focais aqui a respeito dessa concessão de uso especial para fins de moradia, que apesar de inegáveis avanços, como a gente viu através de uma apresentação discreta da nossa Constituição, depois com uma MP já trazendo alguns regulamentos, alguns pontos positivos, depois com algumas leis que a gente está percebendo que está tendo sim inegáveis avanços, como eu disse, mas são avanços um tanto quanto discretos. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido para que a gente consiga atingir essa justiça social que é merecedor, que essa dignidade da pessoa humana que nós devemos receber, devemos ter, né? E cabe a gente também, inclusive aplicador de direito, refletir, discutir, levantar pontos que podem ocorrer melhorias e, quem sabe, fazer essa diferença, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu desejo uma boa semana. A gente volta ainda nessa semana e na próxima aula a gente vai falar de direitos reais, de concessão de direito real de uso, como eu falei na parte introdutória. Então, até mais. Daqui a pouco a gente se vê de novo.